Vamos lá, nossa próxima questão de número 7 da banca IBAN. Estamos criando uma insustentável cultura de tirar dos bem-sucedidos para assistir os desafortunados, como se o papel do lucro fosse ser distribuído à sociedade. Sobre o vocábulo distribuído, que está aqui, afirmou-se que... Então, a banca pede que nós analisemos aí as 3 proposições, né? E aí, ó, ela pergunta no final, está correto o que se afirmou em... Ela quer que você analise as 3 afirmações, né? E atribua ali se está correto, se está incorreto, né? Sobre essa palavra aqui, a palavra distribuído. 1. Uma das justificativas plausíveis para a acentuação é o fato de ser uma proparoxítona aparente. E aí, vamos separar aqui a palavra para a gente poder identificar? Distribuído. De cara, a gente já percebe que tem aqui uma formação de hiato, né? Temos 2 vogais separadas em sílabas diferentes, né? Temos o I, que é a sílaba tônica, e a gente sabe que o hiato, a acentuação do hiato é para o I e para o U, que forem a sílaba tônica, né? Estiverem sozinhos ou seguidos de S, não sucedido por NH. Então, aqui a gente de cara já vê que é uma regra de acentuação do hiato, né? A regrinha do hiato. Já vou até colocar aqui. Então, vamos lá. A 1 está correta? Uma das justificativas plausíveis para a acentuação é o fato de a palavra ser uma proparoxítona aparente? Não. Para ser proparoxítona aparente, né, a gente tem os casos de proparoxítona aparente, é quando a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, história, a palavra história, né, a gente classicamente separa assim, ó, história, e classifica como uma paroxítona terminada em ditongo. Mas há bancas, né, e também há gramáticos que dizem que a palavra história também pode ser uma proparoxítona aparente, ó, e separar assim, ó, história. E aí, nesse caso aqui, ó, seria a antepenúltima sílaba tônica e, por consequência, faria aí uma proparoxítona, né? E aí seria chamada proparoxítona aparente, porque aparentemente seria proparoxítona, mas em regra ali na gramática a gente trata como uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Isso aqui é a regrinha da proparoxítona aparente. É o que não acontece com a nossa questão. Distribuído não é acentuado por ser uma proparoxítona aparente, nada disso, tá? Então já está fora a proposição 1. 2. Também pode ser explicada sua acentuação por se tratar de uma paroxítona terminada em O. Não, a sua acentuação não se deve por ser uma paroxítona. Ela é sim uma palavra paroxítona, né? Porque tem a penúltima sílaba tônica, mas a acentuação dela não é por ser paroxítona. A acentuação dela é por se tratar de um hiato, né? A regra de acentuação dela ali é por se tratar de um hiato, tá? Então está incorreto também o que afirma a 2. Proposição 3. É acentuado de acordo com a mesma norma gramatical do termo destacado em, assim como esperam que famílias sem dificuldades financeiras. Assim como esperam que famílias sem dificuldades financeiras. Beleza, é um trecho retirado do texto, né? Por isso que a gente não vê muito sentido no que está escrito aqui. Mas, enfim, ele destacou a palavra famílias, né? E disse que é a mesma regra. Não, não é a mesma regra. A palavra famílias, ó, familiares, a gente chama, pode até chamar daquele caso, proparoxítona aparente. Ó. Aqui a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo, mas a gente também pode transformá-la em uma palavra proparoxítona. E aí seria uma proparoxítona aparente, porque traria a sílaba tônica para a antepenúltima sílaba, né? É aquele caso lá do história que eu falei, história, família, ciência, né? Série, cárie, tem várias palavras que são terminadas aí em ditongo e que podem sim ser transformadas em proparoxítona, né, aparente ou proparoxítona acidental, eventual, né, tem várias nomenclaturas para esse tipo de fenômeno. Então, não é essa a regra de acentuação. A nossa acentuação da palavra distribuído é a acentuação conforme a classe aqui, né, a separação, e que forma um hiato. Não tem nada a ver com a separação ali da palavra famílias, que é uma paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona aparente. Nada a ver, porque aqui a regra de acentuação da palavra distribuído é por formar um hiato. Então, a gente vê que nenhuma das proposições dizem algo em relação ao hiato, né? Dizem algo em relação à acentuação do hiato. Então, vamos lá. Está correto o que se afirmou em nenhuma das proposições, gabarito letra D. Nenhuma das proposições diz ali o que a gente precisa
ler, né, que é sobre a regra de acentuação do hiato, beleza? Então, gabarito, letra D.